E aí, pessoal, vamos falar de um assunto que, olha, tá na cabeça de todo educador, né? Redes sociais na sala de aula. É medo ou é potência? É uma distração que a gente tem que combater ou será que é uma ferramenta poderosa que a gente ainda não sabe usar direito? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, a grande questão que guia a nossa conversa é essa aí. A gente está competindo com as redes sociais pela atenção do aluno ou a gente pode colaborar com elas? A ideia aqui é a gente pensar juntos sobre o nosso papel nesse cenário, né? Porque, vamos combinar, esse ecossistema digital já faz parte da vida deles. Como é que a gente transforma essa relação? Olha só o nosso roteiro. A gente começa nesse dilema. É desafio ou oportunidade? Depois, vamos mergulhar num conceito-chave: letramentos. Daí, partimos para a prática, vendo estratégias e o nosso papel como mediadores. E para fechar, vamos falar de como superar o medo e conectar de vez a escola com o mundo digital. Vamos lá! Então, começando pelo começo, a real é que não dá mais para fingir que as redes sociais são um mundo à parte. Não são. É um ambiente onde nossos alunos estão vivendo, conversando, construindo o que eles pensam do mundo. Sabe, se a gente ignora isso, a gente está perdendo uma oportunidade gigante. E o mais curioso, sabe o que é? Não somos só nós, professores, que enxergamos esse potencial. A própria galera, os alunos, eles percebem que dá para aprender ali. Só que tem um mais gigante, um ponto crucial, que é a chave de tudo. Precisa ter intencionalidade pedagógica. Sem isso, não funciona. Ok, agora vem uma virada de chave que é, para mim, a mais importante de todas. A gente precisa parar de olhar para a rede social só como uma ferramenta. Temos que começar a enxergar como linguagem, como um universo inteiro de novos letramentos. Porque, veja bem, a questão não é a gente virar um expert em TikTok ou, sei lá, um influencer no Instagram. Não é sobre isso. A parte técnica de saber mexer é o de menos. O que pega mesmo, o que importa de verdade, é a nossa capacidade de análise crítica. E essa capacidade de análise é exatamente o que a gente chama de múltiplos letramentos. O que é isso na prática? É entender a lógica de um meme, a estrutura de uma thread, como um vídeo de 15 segundos constrói um argumento. É a gente tratar esses formatos todos como práticas sociais que, sim, têm que fazer parte do currículo. Não dá mais para deixar de lado. Então, na prática, o que é essa tal leitura crítica? Bom, é olhar para um post e sacar quais são as técnicas de persuasão ali. É entender como uma imagem ou um vídeo super curto consegue sintetizar uma ideia complexa. É analisar a linguagem visual de um carrossel de imagens. No fundo, é a gente pegar toda a nossa bagagem de análise e aplicar nesses formatos novos. Memes, vídeos, threads. Tá, muito bonito na teoria, né? Mas e na sala de aula? Como é que isso funciona? Vamos sair um pouco do conceito e pensar em estratégias práticas, coisas que a gente pode, quem sabe, tentar amanhã. A lógica aqui é bem direta, mas é muito poderosa. Pensa bem, se a gente não consegue competir com o feed do celular, por que não trazer o feed para dentro do nosso plano de aula? A linguagem que funciona para engajar eles lá fora pode muito bem ser a linguagem que vai engajar aqui dentro. E aqui tem umas ideias bem concretas. Dá para usar uma sequência de stories para introduzir um conceito novo. Ou que tal simular uma sessão de comentários para começar um debate? Lançar umas enquetes para ver o que a turma já sabe sobre um assunto e a parte que eu acho mais legal, a avaliação. Imagina, em vez daquele resumo de sempre, pedir para eles produzirem vídeos curtos explicando, sei lá, a Revolução Francesa ou em conceito de biologia. A avaliação ganha outro sentido, fica muito mais conectada com o mundo deles. Só que, claro, nada disso acontece no piloto automático. Não é mágica. E é exatamente aqui que o nosso papel se torna fundamental. O papel de mediador. Isso tem que ficar muito, muito claro para a gente. Não adianta nada criar um perfil da turma no Instagram e achar que a aprendizagem vai brotar do nada. A ferramenta, por si só, é só uma ferramenta. Nós é que somos a ponte entre essa tecnologia e a construção do conhecimento. Olha, e essa imagem mostra a diferença de um jeito perfeito. De um lado, a rede social usada só para socializar, sabe? Tudo disperso, sem foco, um consumo passivo de conteúdo. Agora, do outro lado, quando a gente entra com a mediação, aquele mesmo espaço vira um lugar de investigação crítica. Uma coisa guiada, intencional. É ali que o conhecimento é construído de verdade. E o que é essa mediação na prática, então? Bom, é a gente propondo problemas, desafios,
É a gente fazendo curadoria de fontes, mostrando o que é confiável, é guiar os debates e, principalmente, é ter essa clareza, essa intenção de transformar um lugar que é para socializar num lugar de investigação. Eu sei. Ouvindo tudo isso pode dar um frio na barriga. A gente pensa, nossa, mas eu não tenho tempo para isso, ou eu nem domino essa tecnologia direito. Normal sentir isso. Mas vamos encarar esses medos de frente? Com estratégia, a gente consegue. O primeiro passo é admitir que, sim, é um desafio novo. Não adianta mais ser só um professor excelente de história, de matemática. A gente precisa desenvolver novas competências. Competências digitais, claro, mas principalmente competências pedagógicas para lidar com isso tudo. Então, para ajudar, aqui tem um plano de ação bem prático. Primeiro passo, comece com a sua intenção pedagógica. O porquê você está fazendo isso sempre vem antes do como. Segundo, o foco é na pedagogia, não na tecnologia. A ferramenta é só o caminho. Terceiro, e esse aqui muda o jogo, vamos tirar o aluno do papel de consumidor e colocar no papel de produtor de mídia. E por fim, o quarto passo, planejar atividades em que eles tenham que criar, remixar, argumentar, usando as linguagens da rede. Certo, mas e no final das contas, qual é o ganho de todo esse trabalho? O que a gente realmente ganha quando traz o mundo digital para dentro da escola desse jeito, com crítica, com planejamento? Olha, os resultados são muito claros. Esse uso planejado das redes aumenta e muito o engajamento e a autonomia da turma. Fora que o feedback fica mais rápido. E tem uma coisa que talvez seja a mais importante de todas. Eles sentem que a cultura deles, a experiência digital que eles já têm, finalmente é vista e valorizada pela escola. No fim, o que a gente está falando aqui é de algo muito mais profundo do que simplesmente usar um aplicativo novo. Como diz aqui, é reconfigurar a relação do estudante com o próprio conhecimento. É aproximar a nossa escola dos jeitos que o mundo hoje produz, circula e até disputa sentidos. É sobre isso. Então, eu queria terminar com uma provocação para a gente pensar. Ninguém está falando de fazer uma revolução amanhã na escola, mas qual seria o primeiro passinho? Aquele pequeno experimento que a gente pode fazer para começar a construir essa ponte entre a nossa sala de aula e o universo digital que já é dos nossos alunos.